Glória a Deus. Queria agradecer a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E agradecer a presença daquelas pessoas que nos visitam. Que Deus abençoe você poderosamente esta manhã. Fale de uma forma poderosa ao seu coração. Amém? Sinta-se à vontade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 1. Depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Vamos ler o verso 2 e o 3. Aleluia. Amém? Vamos fazer a nossa leitura. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Tiago aqui, esta provação que Tiago realmente nos fala aqui, provação geralmente não é algo tão satisfatório na nossa vida, muitas vezes. Na verdade, muitas vezes as provações, ela vem através de sofrimento, às vezes até de dor que é causada a nós. Mas aqui Tiago diz que nós devemos nos alegrar. Eu escrevi aqui uma frase, na verdade 2 frases que eu tirei de um livro, muito bom, que diz: o sofrimento nos torna uma pessoa melhor ou pior. E a outra frase diz assim: o sofrimento é uma força poderosa que nós podemos escolher a direção que tomar, ou a direção a seguir. Então, dificilmente não tem um ser humano que não tenha passado ou não viva uma vida com sofrimento. A não ser que seja uma criança. Mas se não, dificilmente você chegar aqui e dizer: não, eu nunca sofri com nada, não tenho nenhuma dor. Dificilmente existe eu acho que é quase impossível. O ser humano ele carrega, sim, uma dor no seu coração. Ele já enfrentou vários tipos de sofrimento. O sofrimento pode vir de várias formas, que não vou estar citando aqui. Mas o importante não é o que a pessoa sofreu, o que ela passou, mas o que o sofrimento levou a ela a fazer, ou está fazendo da sua vida, ou fazer algo para outra pessoa. Glória a Deus. Então nós temos que começar a ver se o meu sofrimento, se por tudo que eu passei, pela dor que muitas vezes nós carregamos, qual é a força que Ele está me dando para ter uma vida, para viver, né? Muitos que vivem uma vida realmente estragando a sua própria vida, acabando com sua vida e com a vida de outras pessoas, pode alegar que fazem isso porque sofreu muito na vida, porque passou por vários traumas na sua vida. Eles podem alegar isso, mas nós sabemos que nós temos uma escolha, nós somos livres para escolher o que iremos fazer com isso. Amém? Vou contar resumidamente a história de 2 homens da Bíblia. O primeiro é a história de José do Egito. Quantos aqui conhecem?
Levante a sua mão assim, que já ouviu falar, que já viu um filme. José, que é chamado José do Egito, mais conhecido como José do Egito. Um dos filhos de Jacó. E José ali, a gente, lendo a história, a gente sabe que José, ele era um dos filhos prediletos de Jacó. E por causa disso, gerou um ciúme imenso no coração dos seus irmãos. E isso levou a seus irmãos a tomar uma atitude tão terrível com o seu irmão José, que foi armar ali uma emboscada e pegaram José, lançaram ele num poço e venderam ele como escravo. Fizeram isso e ali eu acredito que naquele momento, impulsionado pela raiva, impulsionado pelo ciúme, não pensaram duas vezes, simplesmente fizeram isso com seu irmão. Irmãos mais velhos, irmãos que era para proteger ele, que era para apoiá-lo, para estar ao seu lado, mas decidiu causar esse sofrimento tão imenso na vida de José, que foi vender ele como escravo. Foi vendido como escravo, levado à terra do Egito, e chegando lá, foi comprado por Potifar. José poderia daí, com este sofrimento, talvez a gente tenha lido essa história, a gente tenha visto essa história, ouvido falar, mas isso talvez não tenha causado muito impacto na sua vida com a história dele. Mas pense só, você como talvez tenha um irmão mais velho, mais novo, familiar, ou alguém que você confiava muito, que você esperava que esta pessoa viesse lhe apoiar, cuidar de você, estar ao seu lado e de repente causa um sofrimento e uma dor terrível na sua vida. Então foi isso exatamente que foi causado na vida de José. E ele chegando ali na terra do Egito, ele numa terra estranha, totalmente diferente da sua cultura, da sua religião. Ali era uma terra em que as pessoas ali não serviam o seu Deus, o Deus que ele conheceu. E ali José simplesmente tomou uma decisão, por mais que tenha sido um sofrimento terrível causado pelos seus irmãos, que era para proteger e cuidar dele. Ele decidiu continuar sendo fiel ao Senhor. Ele decidiu continuar firme nos pés do Senhor. E aquela revolta poderia causar na vida de José, talvez ele se desviar, ficar ali, decidir não servir mais a Deus. Como assim? A minha família era para cuidar de mim, os meus irmãos, e agora fazem isso comigo. Estou numa terra estranha. Então ele poderia agora se revoltar com aquela situação, mas decidiu ser fiel a Deus. E ali foi digno da confiança de muitos que o cercavam. Se tornou uma bênção para a vida daquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, mesmo sendo escravo. E mais uma vez acontece algo com José. A mulher de Potifar o acusa ele de ter tentado estrupá-lo. E ali ele é acusado e é relatado isso a Potifar. Potifar, ele confiava muito em José. José cuidava de tudo, de todos os bens, de todos os negócios de Potifar. Então ele confiava muito. Eu fico pensando se eles não eram, sim, amigos bem chegados. E ali ele sendo acusado de uma coisa que ele não fez, de uma situação grave, sendo acusado de estrupar a mulher do seu chefe, de alguém que confiou nele, que colocou ele dentro da sua casa. Ele foi acusado injustiçamente, foi injustiçado. E ali Potifar toma uma decisão e joga ele na prisão. Ali é uma prisão
não era algo que ele ia passar 1 ano, 2 anos, mas era para sempre mesmo. Então, José ali foi jogado naquela prisão mais uma vez. José, que talvez esperaria que Potifar confiasse nele, por tudo que ele tinha feito e o tempo que ele tinha passado ao lado dele, as pessoas que conheciam ele e que provavelmente conhecia como que era a esposa de Potifar. Mas decidiram acreditar nela. Imagine o que passava pela cabeça de José. Mas isso não levou José a se revoltar. José, uma vez preso ali, José decidiu continuar confiando no Senhor, firme no Senhor. E ali ele se torna um dos presos mais confiáveis naquela prisão. O carcereiro decidiu, na verdade, se tornou amigo de José. O José se tornou amigo do carcereiro. E ali cuidava da prisão juntamente com aquele carcereiro. As pessoas que chegavam ali, que eram presos, ele dava uma palavra de ânimo, ajudava aquelas pessoas. Ele poderia muito bem agora se revoltar e dizer: estou preso aqui, eu fui injustiçado, me traíram, não confiaram em mim. Poderia se rebelar, poderia, né? Hoje em dia a gente vê aí muitas nas prisões, você vê aí coisas absurdas que acontecem ali dentro. Terrível, pessoas que tomam decisão de matar uns aos outros ali. E que talvez eles pensam, estou aqui, né? Muitas vezes eles alegam, e que realmente é verdade, e está ali de uma forma desumana, sendo cuidado de uma forma desumana naquele lugar. Na verdade, nem sendo cuidado, jogado ali de qualquer jeito, e a justiça não liga para ele. E você vê aí várias rebeliões acontecendo. Mas José toma uma decisão: não é por aqui. Continua confiando no seu Deus. Continua firme no Senhor. E todo aquele sofrimento que foi causado a José levou a José a fazer algo bom. Não só para ele, mas para as pessoas que o cercavam. Para as pessoas que confiavam nele. Então, mais uma vez ali José preso. E uma vez foi chamado por Faraó para revelar um sonho. E eu estou resumindo aqui, resumido dos resumidos. Mas toda essa história está em 2 Samuel. Você pode depois estar vendo. Ou 2 Samuel não. É em Gênesis, a partir do capítulo 35, se eu não me engano, 36. E ali José, por causa da sua fé, da sua confiança no Senhor, da sua determinação em servir a Deus, e o sofrimento não levou ele. O sofrimento, na verdade, como ele é uma força que nos impulsiona a decidir algumas situações na nossa vida, no futuro. Então, esta força que o sofrimento causou em José foi em fazer o bem, em continuar servindo ao Senhor, em fazer a diferença. E ali José foi chamado por Faraó, revelou o sonho de Faraó e foi ali levantado como governador do Egito. E ali, por causa da fome, os seus irmãos vêm até o Egito, atrás de alimento, para comprar alimento naquele lugar. E ali José encara as pessoas que mais causaram dor na sua vida, os que causaram o seu sofrimento. E ele bate de frente ali com aqueles seus irmãos. Diz a palavra de Deus que José se retira ali da presença dos seus irmãos e chora amargamente. Todas as pessoas que estavam ali por perto de José podiam ouvir o seu choro. Um choro de dor e de amargura. Porque agora ele tinha uma decisão a tomar. O que fazer? O que eu faço com eles? Que me tirou de perto do meu pai, que tanto eu amava e que tanto me amava. Que causou uma dor no coração do meu pai, porque ele conhecia o seu pai. E causou uma dor
profunda no meu coração. E ali ele tinha uma decisão a tomar. É decisão nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. O Senhor, Ele muitas vezes não nos impede de sofrer. Às vezes Ele permite, mas nós temos que entender que Deus nos capacitou para passarmos por cima da dor. Deus nos capacitou. Sim, passamos por sofrimento, por dor nessa nossa vida. E certamente, se continuarmos aqui nesta terra, continuaremos passando por situações bem difíceis. Mas o que iremos fazer com essa situação? Que decisão iremos tomar? Lembre-se, Deus, Ele capacitou você. Ele nos capacitou para enfrentar a dor e para vencer elas. Não pense que Deus nos abandonou e que por causa do pecado, da desobediência, hoje nós passamos por vários tipos de sofrimento na nossa vida. Mas Deus não nos deixou incapaz de não enfrentá-las, de não vencê-las. Então não há ser humano que possa, por mais que ele tente dar desculpas, que não consegue vencer. Consegue, porque Deus deu a capacidade ao ser humano de vencer o sofrimento, sim, e tomar uma decisão na sua vida. Então José tinha essa decisão para tomar. E José decidiu perdoar e cuidar da sua família. Perdoou eles. Olha, eu perdoo tudo que vocês me fizeram. Vai lá, traz as suas famílias. Vem para cá que eu vou cuidar de vocês. Foi isso que a dor levou José a fazer. Fazer o bem. Fazer a diferença. Ser alguém diferente. Mas eu posso dar um exemplo, vou tentar resumir o máximo que eu puder, de alguém que foi causada uma dor profunda no seu coração e com essa dor decidiu destruir praticamente toda a sua família, um reino inteiro. Causar-lhe um grande sofrimento a outras pessoas que o cercavam, porque se sentiam injustiçados. Absalão, filho de Davi. Absalão, o terceiro filho de Davi ali, irmão de Tamar, o seu irmão mais velho, decidiu ali estrupar a sua irmã. Eram todos irmãos. E ele e Tamar era a irmã de Absalão. E o irmão mais velho deles decide estrupar a sua irmã. E faz esse ato cruel e terrível com sua irmã. E depois joga para fora. Abandona. E ela foi até o seu irmão Absalão. E ali foi causada uma dor terrível no coração de Absalão. Pense só. Se você tem irmãos, eu pelo menos amo muito os meus irmãos e faço de tudo que eu posso para estar ao lado deles. E sempre foi assim comigo. Não pude evitar muitas coisas que acontecessem com eles. Gostaria, mas não pude. Mas ali foi causada uma dor terrível no coração de Absalão por aquela situação. Que coisa mais absurda. Como o seu irmão mais velho, que era para proteger tanto ele como a sua irmã, faz algo tão terrível com sua irmã. Isso é relatado ao rei. E o rei toma uma atitude. Mas a visão de Absalão não era o que ele deveria fazer, foi errado. Ele não aceitou a correção de Davi para com seu irmão. Ele achava que Davi deveria ter castigado mais o seu irmão. E toda aquela dor fez com que Absalão gerasse no seu coração um ódio, uma mágoa e planejasse a morte do seu irmão. Ele passou o tempo que ele passou ali distante ali do seu irmão, do seu pai, foi simplesmente maquinando matar o seu irmão. Porque a sua visão, o seu pai não tinha resolvido a situação como era para resolver. Não tinha protegido a seu irmão como deveria ter protegido. E ele decide matar o seu irmão. Combinar ali um banquete e conversar com seus servos e ordenar que os seus servos o matassem. E assim foi feito. Matou o seu irmão. E ele ali foi afastado
do seu pai, porque ali causou uma dor profunda, ainda mais no coração do seu pai. E ele ali foi afastado do seu pai. Mas durante os 2 anos que ele passou distante ali do seu pai, não foi se arrependendo do que ele tinha feito, e ele conhecia as leis do Senhor. Isso é certo. Ele conhecia as leis do Senhor. Mas ele passou esse tempo distante do seu pai planejando usurpar o reinado do seu pai. Ele poderia ter um motivo, a dor que foi causada no seu coração, a situação que foi causada à sua irmã, mas agora ele estava através daquela mágoa que foi causada a ele, ele tomou uma decisão em causar mais situações terríveis à sua família, a destruição do seu pai. E ali ele planejou usurpar o reinado do seu pai, planejou tudo como deveria acontecer. E isso ele fez. Isso ele fez. Mas tudo isso, a desobediência, a decisão que ele tomou em fazer algo através do seu sofrimento, a força que o sofrimento causou a ele, levou a ele a destruir as pessoas que o cercavam. Totalmente diferente de José. A força que o sofrimento causou na vida de José levou a ele a cuidar da sua família, a perdoar e servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor mais ainda. O sofrimento que foi causado a Absalão levou a ele a matar o seu irmão, a planejar destruir o seu pai e com isso destruindo o reino do seu pai, causando realmente dor profundas aos seus outros irmãos e a toda a sua família. Então você vê 2 pessoas totalmente opostas aqui, que sim, sofrimentos diferentes, mas foi sofrimentos absurdos, mas que ambos aqui tomaram decisões diferentes. E toda essa decisão que Absalão tomou, levou a sua família a viver uma dor terrível, a causar mais sofrimento ainda. E isso levou à morte dele. Então Absalão, por causa disso, foi morto. E a gente vê 2 homens aqui que por causa do seu sofrimento, a força que o seu sofrimento deu a eles tomaram decisões totalmente diferentes. Então, nós, seres humanos, não estamos aqui. Não pense que nós vamos estar livre de sofrimentos, de dores, de situações difíceis que passará na nossa vida, que aconteceu na nossa vida. Mas o que iremos fazer com a dor que foi causada em nós? O que iremos fazer com o sofrimento que foi causado em nós? Por mais que tenha sido injusto, porque muitas vezes algum sofrimento é causado na nossa vida e é injusto mesmo. Mas o que eu posso fazer? Que decisão eu vou tomar? Em ser uma pessoa melhor? Em perdoar? Em cuidar dos meus familiares? Em amá-los? Mesmo que a dor tenha partido deles. Ou de alguém, de um amigo, de alguém que deveria proteger e cuidar de você. Mas ele decidiu, ele causou aquele sofrimento em você. Agora a decisão é sua, é nossa. O que iremos fazer? Perdoá-los? Procurar ser uma bênção na vida dessas pessoas, fazer algo diferente, servir de testemunho. A gente vê muitas pessoas aí que passaram por sofrimentos absurdos e que hoje são um testemunho vivo de Cristo, da misericórdia de Deus nas suas vidas. E através disso tem alcançado outras pessoas. O que iremos ser? Um canal de bênção ou de maldição por causa do sofrimento? Todos nós estamos sujeitos a sofrimento. E sim, muitas vezes carregamos uma dor do sofrimento, que aconteceu na nossa vida talvez há muito tempo. Há muito tempo, mas isso ainda gera uma dor. Ainda vem aquela situação difícil, que às vezes dói, que às vezes a gente tem que tomar uma decisão. O que fazer com ela? O que fazer com essa dor? Continuar com raiva, com mágoa, ou perdoar e fazer a diferença? A decisão é nossa. Deus nos capacitou para tomar esta decisão e para vencer o sofrimento. Se você for atrás da história dessas pessoas
que se envolveram com crime e são líderes aí de gangues. Se você for conhecer a vida dessas pessoas, elas certamente passaram por um sofrimento absurdo. Se você for atrás da história daquelas pessoas que vivem aí bebendo, muitas vezes aí você passa, cada vez que você passar naquele bar, toda vez que você passa naquele bar, você vê aquela pessoa ali, sentada naquela calçada ou naquele lugar, bêbado, jogado ali. Se você for atrás da história dele, com certeza há muito sofrimento. Mas a decisão que ele tomou até então foi de simplesmente viver aquela vida jogada, tentando realmente afogar a sua tristeza na bebida, nas drogas. E muitos decidem fazer isso não perdoando as pessoas e causando dor a outras pessoas. Mas tem muitas pessoas que, através do seu sofrimento, ela se tornou uma bênção. E é um canal de bênção na vida das outras pessoas. Então a decisão é nossa. Sofrimentos foi causado na nossa vida e certamente acontecerá. Continuará acontecendo qualquer tipo de sofrimento. Mas Deus, lembre-se, você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Deus está ao seu lado. Vamos fazer só uma leitura em Salmos, só para você ver que não pense que sendo crente, às vezes você tem aprendido isso, né? Que ser crente, servir a Deus, é se livrar do sofrimento, é não ter mais sofrimento nenhum. Não, isso não é verdade. Salmos capítulo 34. Isso não é verdade. O Senhor só promete estar conosco, estar ao nosso lado e não nos deixar, não nos abandonar. Ele estará conosco. Amém. Vamos ler o 17. Diz assim: clama o justo o Senhor, e os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Amém? Agora você vai pular lá para o verso 19, que ele diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Então, lembre-se, o Senhor está com você e ajudará você a passar por esse momento difícil. Você certamente foi capacitado por Deus para vencê-lo e para ser uma bênção. Você tem a força que precisa para passar por cima desse sofrimento e se tornar uma bênção na vida até das pessoas que causaram sofrimento na sua vida. Aleluia, Jesus. Amém.